Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmos 37, verso 4. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. A gente já aprendeu sobre os 3 grupos envolvidos nesse texto de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a 18. Estes 3 grupos são os demais, os que morreram em Cristo e os vivos em Cristo, que o apóstolo fala sobre eles lá no finalzinho. Ele fala os que ficarmos para a vinda de Cristo. É lógico que os demais são aqueles descompromissados com Deus, aqueles que vivem para si mesmo, vivem para os prazeres, vivem para a carne. Nunca tomaram uma decisão pró-Jesus. E os que morreram em Cristo são aqueles que andavam com Deus na sua vida física. E ele falou sobre nós, os que ficarmos para a vinda do Senhor. Nós, ele já havia dito no verso anterior, ele disse que nós, de modo algum, precederemos os que dormem, isto é, os que morreram. Agora, depois de ficar ciente de tudo isso, vem sempre aquela pergunta que também deve ter sido a pergunta dos Tessalonicenses: quando será isto? Quando será a volta de Jesus? Nós temos aquela tendência de, por exemplo, chegamos aqui no verso 18, onde o apóstolo fala: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. É claro que ele, para consolar os enlutados da igreja, conforme a gente já aprendeu, ele falou destas coisas magníficas relacionadas não só com os mortos, mas relacionada com os vivos. Aí então ele conclui: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E a gente pensa que tudo terminou aqui. Por quê? Aqui que eu estou dizendo é no texto. Por que a gente pensa? Pelo fato de que já estamos habituados pela leitura da palavra do Senhor, obedecendo a capítulos e versículos, e ainda presos à epígrafe que vem entre um capítulo e outro. Não se esqueça de que Paulo, quando escreveu, ou seja, no tempo
de Paulo, as Escrituras não eram ainda divididas como são hoje. Não eram divididas em capítulos, versículos, não tinha esta epígrafe. Aliás, uma Bíblia de boa tradução, em relação a este texto aqui, ela nem tem a epígrafe, aquela separação e aquele título entre um capítulo e outro. E é interessante que no capítulo 5, verso 1, verso 1, que vem após o verso 18 do capítulo 4, ele continua. Veja que, pela colocação do texto, a gente percebe que ele continua tratando do mesmo assunto ou do assunto correlacionado, que é a volta de Jesus e a ressurreição. Ele diz: mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão. Você sabe que nós somos dados a curiosidades, principalmente em relação à data da volta de Jesus, ao tempo que ele vai voltar. Foi sempre assim, não só hoje esta curiosidade, mas nos tempos de Paulo já havia isto. Por isso, ele os alertou, como que a dizer: bem, estou falando de ressurreição, estou falando da volta de Jesus, mas olha, não fiquem preocupados com tempos ou épocas, ou seja, ou estações. Vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão. Aqui precisamos de ter critério para entender o que Paulo está dizendo quando ele disse que o dia do Senhor virá como vem o ladrão. Ele não está dizendo nada de arrebatamento oculto, como muita gente interpreta, pois o próprio Jesus usou esse termo. Ele disse: se o dono da casa soubesse a que hora ou que vigília da noite o ladrão viria, ele vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Isto quer dizer vigilância. Paulo, obedecendo dentro do mesmo espírito, da mesma harmonia profética do Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo que a vinda do Senhor será de surpresa. Por exemplo, a gente sabe, embora nada de bíblico, apenas por uma questão de ordem de calendário, a gente sabe que dia 25 de dezembro se comemora o Natal. É uma data, está fixada no calendário, mas com respeito
a vinda de Jesus, aquele dia que haverá também a ressurreição, olha, a gente não sabe. Ele mesmo falou, após mostrar sinais, após mostrar coisas profundas nos versos antecedentes, ali em Mateus 24, ele disse, olha, a respeito do dia, e a gente não sabe nem o dia, nem a hora, nem não sabe nem o Filho, nem os anjos, mas somente o Pai que está nos céus. Note, que surpresa será ele ensinando. Não te esqueça de que ele estava falando como homem, como um mestre. Aí ele disse, olha, o Filho não sabe, os anjos não sabem, só tem um que sabe, o Pai que está no céu. Aleluia! E Paulo seguiu a mesma ordem, a mesma concordância. Ele estava como que a dizer, ó irmãos, se consolem em saber que os vossos parentes que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro e que depois nós, os vivos, os que ficarmos para a volta de Jesus, a gente vai ser arrebatado, a gente vai encontrar com eles, juntamente com eles, encontraremos o Senhor nos ares. Só que, a respeito daquele dia, eu não vou falar para vocês nem de tempos, nem de épocas, eu não vou falar nada de datas. Só digo uma coisa para vocês: o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Ele estava como que a dizer, então, como Jesus disse, vamos ser vigilantes. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.